Então, o protocolo familiar, até isso ele define, entende? Define para dizer, não, as despesas de vocês individuais, vocês pagam. Não, vocês levam para a empresa paga. Então, evitam discussões. Um outro exemplo bem comum que eu passei de uma situação que era assim, a terceira geração, né, começou a fazer parte nas reuniões de fim de semana, das discussões, um dos netos casou, foi o primeiro a casar. Então, a esposa começou a fazer parte, né, desse momento de discussão. Mas, assim, ninguém disse para ela que ela tinha que ficar, ninguém disse para ela que ela tinha que sair. Ela ficou assistindo a reunião, não sabia se podia falar, algumas coisas concordou, outras não, e depois, durante a semana, quando eu estava na empresa, ela me procurou e me disse, eu não sei se eu sou da família ou não, o que eu faço? Eu participo, eu discuto, eu digo o que eu penso, eu não penso? Entende? Então, parecem coisas simples, né, Paola, mas que são fundamentais para que a família continue sendo família, e aí conseguindo trabalhar. Importantíssimo, né, a questão das regras, da gente Isso. Organizar essas regras e as normas que vão tá sendo válidas, para uniformizar também esse processo e identificar principalmente quem são esses representantes. Acho que é incrível, Isso. né? É organizador para as pessoas, não é, Ana? Isso aí, e evita muito conflito, que muitas vezes assim, pode gerar realmente um rompimento da família. Porque a gente sabe, assim, a família vem, a família nuclear, ela tem todo um valores, toda uma afinidade, toda uma afetividade permeando. Quando a família começa a ter outras pessoas, não é que não vai ter afetividade, tem, mas não é igual. Eu casei, né, o meu irmão tem uma outra pessoa de uma outra família, tudo isso começa a vir para dentro da empresa, direta ou indiretamente, que se tu não tiver um regramento disso, de como é que isso vai funcionar, isso acaba gerando um desgaste tamanho dentro de uma empresa, que às vezes ela deixa de prosperar em função disso. Então, essa é uma proposição importante de ser feita, né, quando a gente vai fazer um trabalho. Se a empresa ainda não tem um protocolo familiar, é trabalhar com ela esse protocolo familiar, que aí envolve as pessoas da família, sem sombra de dúvida, são várias reuniões onde a gente vai discutindo, são várias etapas, né? Ou seja, não é necessariamente na reunião que a gente faz isso. Eles levam, chama assim, quase que tema de casa, né? Tema de casa, né? Eles levam para casa, eles discutem, né? Eles trazem de volta, eles se reúnem com um, com o outro, e isso vai sendo construído. O que eu não recomendo e eu não faço é pegar um modelo de protocolo familiar de uma empresa que eu já atendi e levar de exemplo para aquela. Não faço. Porque aquela empresa precisa entender qual é o seu jeito de funcionar. Isso traz um modelo já pronto, a tendência, não, tá bom, esse aí tá ótimo, vamos botar esse mesmo, e aí não funciona. Aí realmente o trabalho perde muito com isso. A família tem uma singularidade muito grande, Com né? certeza, Então, é fundamental que se faça um trabalho personalizado e muito customizado, conjunto, colaborativo. Acho que é muito isso que vai ao encontro do que tu está trazendo. Isso. E nesse protocolo familiar, um aspecto que a gente tem que dedicar um capítulo bem importante é o da sucessão. Né? Nele, tu já vai colocar a sucessão. Né? E aí a família vai, em conjunto, definir como vai ser a sucessão. O que ela vai passar? Geralmente a gente indica para isso, para trabalhar, então, já a terceira geração, todo um planejamento com eles de carreira, um desenvolvimento de carreira com esse grupo, individualmente e em conjunto, como um grupo que possa, então, aquilo que eu falei, partilhar as suas ideias, né, partilhar os seus desejos, desafios, competências, e aí sim, poder, assim, a cada geração que vai entrando, ter isso já um pouco mais definido, né? Claro que esse protocolo familiar, né, assim, é importante dizer que ele não tem que servir para o resto da vida, tá? Ele foi definido e se estima-se, olha, sei lá, de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, a gente revê e ver se ele está realmente ainda atendendo aquilo que a gente está fazendo. Se não está, bom, vamos acrescentar algumas coisas, tirar outras, mas assim, é um norteador para quem vai trabalhar com empresa familiar, assim, ele é vital. Tá? Para a gente, consultor, pô, e para a empresa nem se fala, né? Porque a empresa vai ter, vamos dizer assim, um alicerce, uma estrutura onde ela vai construindo ao redor disso. E claro, assim, em muitas situações já aconteceu, da gente também ter que buscar dentro dessas famílias, e não é um trabalho que a gente, consultor, faça, mesmo sendo psicólogo, é encaminhar para buscar a terapia, buscar uma terapia familiar ou alguma coisa individual que possa dar um suporte para que esse processo seja um pouco mais tranquilo. Provavelmente nesses espaços, né, nessas reuniões, nesses encontros teus, né, Ana, como consultora, com as famílias e na empresa, devem surgir alguns fantasmas da família, né?
coisas que são importantes e relevantes que sejam organizadas para que não respinguem na organização, no insucesso, enfim, né? Que isso não apareça. Muita chantagem emocional a gente vê, assim, explícita nessas reuniões, assim, né? A gente chama de chantagem porque são chantagens mesmo, assim. Por que que eu vou trabalhar nisso e o fulano naquilo? Tu sempre deu mais privilégios para ele, por que que eu não posso ter o mesmo salário que ele? Porque vocês têm cargas horárias diferentes, porque um tem uma responsabilidade, o outro tem outra. Então, essas coisas que a família não sabe lidar. É difícil um pai dizer, não, fulano, tu vai ganhar mais que o ciclano, por exemplo. Não tem, ele não consegue, porque aí vem a chantagem que permeia isso. E que a gente, num trabalho como consultor, consegue claramente definir por que as coisas estão trabalhando, estão seguindo esse curso, né? Então, assim, é quase um xadrez, a gente fala assim, um xadrez no sentido da gente procurar, a cada movimento, a gente tem que estar atento, a gente tem que procurar ver, acompanhar, ver o que está acontecendo, e ver se é necessário recuar em alguns aspectos, acrescentar outros, partilhar, e interromper e poder fazer novas discussões. É um trabalho muito interessante, muito desafiador, assim, acho que para quem tem o desejo e quer trabalhar com empresa familiar, se preparar para um desafio grande, mas assim muito, muito compensador, porque é maravilhoso quando tu vê uma empresa que conseguiu se estruturar, conseguiu fazer os seus processos, conseguiu definir os protocolos e vai ter, vamos dizer assim, uma perspectiva muito positiva, né, do trabalho que ela se propõe a fazer. E acho que ao longo da nossa conversa foi possível identificar que, por meio desse trabalho, dessa organização, dessa normatização e desse acompanhamento dos agentes que vão estar lá na empresa, da família, muitos desses desafios, desses obstáculos que podem surgir, eles são eliminados naturalmente, né, ao longo desse acompanhamento. Desafios que eu, pelo menos, pontuei até para a Ana, né, que eu tinha de dúvida, de curiosidade, que seriam acerca de como conquistar o respeito das pessoas, né, se o fundador ainda está presente, às vezes fisicamente na empresa, como não ter esse receio de quebrar o negócio, de ir à falência, sabendo que a terceira geração é uma geração que muitas vezes a Ana trouxe hoje aqui, que 15% das empresas que iniciam na nova geração, na terceira, elas tendem a quebrar o negócio. Então, a dificuldade que a gente tem desse fantasma, assim, de trazer inovação sem perder a essência da família, da gente construir coisas novas que acompanhem a atualidade, né, e o período que a gente está vivendo e as necessidades da população e da sociedade que mudam, que se atualizam, né, isso é comum ao passar dos anos. Como realizar esse trabalho sem perder esse contato com o modelo, né, da família, o modelo da essência, da cultura, da organização. Como é que é isso, Ana? Na verdade, assim, o que a gente percebe às vezes é que há uma mudança, né, em alguns modelos de gestão, alguns modelos de desenvolvimento, de administração. Isso vai acontecendo, é uma tendência que isso aconteça. O que a gente não rompe é com o desejo. Né? Então, assim, o desejo, a vontade dessa família, isso é fundamental. O que essa família tem, família empresária, família empreendedora, tem de vontade? Por que ela tem essa empresa? Por que ela quer que ela continue? Isso, para mim, assim, eu destaco, e isso a gente coloca em toda reunião, em todo espaço, para que todo mundo veja e consiga entender. O nosso propósito está ali. É isso que a empresa quer, é isso que a família quer. Então, a partir disso aí, a gente vai construindo, sim, vários processos de mudança. Não necessariamente a gente começou com um modelo de gestão e vai terminar com aquele mesmo modelo. Ele vai sofrer alterações. Algumas pessoas não vão ficar, algumas pessoas vão optar por fazer outra coisa, outras pessoas vão optar por sair. Enfim, vão acontecer processos de mudança dentro dessa empresa e devem acontecer, né? A gente sabe que a mudança, além de necessária, não tem como não existir, né? Aquilo que é mais certo na vida é que vai ter mudança. Tá? Então, assim, poder preparar e poder fazer com que essa empresa, essa família empresária, consiga se dar conta que a partir de alguns processos, né, como eu falei, que vão passar por acordos, vão passar por protocolos, né, vão passar por também as questões assim, de proximidade, as questões de poder discutir, ter abertura, ela vai conseguir ter um bom resultado.
Tá? Claro que acontecem coisas de mercado, né, Paula? A gente está vivendo, nesse momento de pandemia, uma situação muito atípica, né? Então, são coisas que independem, não são coisas que tu possa ter mapeado. Quando tu pensa num contexto, tu Nunca. faz um planejamento, tu mapeia. Não tem como tu mapear isso, tá? A gente não tem como ter esse mapa. Então, assim, até por não ter este mapa, como é que a gente vai enfrentar as situações, como é que a empresa vai enfrentar situações desse tipo sem se desestruturar totalmente? Algumas vão conseguir, outras não vão. A gente está vendo que, eu acredito que esse ano a gente vai ter muitas empresas fechando, muitas empresas talvez encolhendo, né, tendo que reduzir um pouco assim os seus planos de expansão, enfim, tendo que manter um cinto mais apertado para dar conta de se manter viva, né? Mas independente disso, assim, existem várias formas da gente fazer alguma coisa no sentido de desenvolvimento. Tá? O que não dá para a gente entender e achar é que existe, apesar de terem regras, que existem receitas claras de como é que as coisas devem acontecer. Tem regras para nortear um caminho, com todas essas mudanças que a gente está vendo, não só de mundo, mas de pessoas, né? O jeito como as pessoas hoje encaram as situações. O que é trabalhar hoje para uma pessoa de 20 anos? O que é trabalhar para uma pessoa de 50, 60? Se tu perguntar assim, olha, vai ser muito difícil que seja a mesma coisa. Tá? A relação com o trabalho é outra. Com todo esse tipo de mudança que houve, as empresas familiares, elas se dão conta, as famílias estão vendo como é que são os seus netos, estão vendo como é que está vindo essa geração. Ela consegue perceber. O que às vezes ela não consegue é levar aquilo para dentro da empresa como um jeito de funcionar da empresa. Né? Esse tipo de abertura que um pai, que um avô, que um tio tem, de entender que essa gurizada é muito diferente, ela precisa também ter essa flexibilidade, de entender que dentro da empresa ela vai funcionar diferente, ela vai ter um outro jeito de ser, e que esse jeito pode ser não necessariamente irresponsável, como às vezes eles entendem que são muito irresponsáveis. Não, é um jeito talvez mais leve de funcionar, é um jeito onde a pessoa talvez não avalie tão detidamente quais são os desdobramentos de uma ação que ela vai ter, porque a geração vai muito no ensaio e erro, né? Eu vou fazer, eu planejei, mas eu vou fazer, se não der, eu tenho plano B. Não, assim, isso não é comum a gente ver em gerações mais antigas, eu só vou fazer se eu tenho certeza que vai dar certo. Então, entende? Esses choques, muitas vezes, assim, de jeitos de funcionar, dificultam alguns processos, mas em outros enriquecem. Né? Se a empresa está preparada, vamos dizer assim, para lidar com toda essa diversidade de situações, de cabeças, de pessoas, ela certamente consegue, claro, fazendo algumas amarras, né, nos seus acordos ali, nos seus protocolos, tendo aquelas amarras ali mais tranquilas, ela consegue superar situações também de crise de um jeito um pouco mais, vou dizer, menos doloroso, né, do que aquela empresa que está indo, vamos crescendo, vamos vendo até onde a gente consegue. Sim, muitas vezes eu acho que essa nova geração que você está falando, ela se propõe muito a se desafiar, né? A quebrar paradigmas, a rever situações. Então eu acho que até o modelo da escada, né? A gente só consegue crescer e atingir outros patamares no desequilíbrio. Porque para que a gente possa subir um degrau, a gente precisa ficar num pé só. E isso gera uma necessidade de jogo de cintura, de reaprender, de se rever diante de situações novas. E essa nova geração, essa terceira geração, né, numa empresa familiar, ela consegue ter essa perspicácia, muitas vezes, algumas, né, de resiliência, de dinamismo, de poder testar ferramentas novas, né, que possam, muitas vezes, trazer mais sucesso, trazer maior crescimento e desenvolvimento para aquele negócio. E, às vezes, superar quando um problema acontece. Hoje a gente vê muitas startups, né, Ana, que é tentativa e erro o tempo inteiro. Uma startup, ela vive do céu ao inferno, às vezes no mesmo dia. Então, essa capacidade de se reinventar e de se reorganizar, ela é importante também, né, para dar esse sopro novo, essa perspectiva nova para o negócio. E acho assim que eu tenho observado que é uma geração que se trata, é uma geração que faz terapia, é uma geração que busca o autoconhecimento, muito mais do que as gerações anteriores, assim. Então, com isso, assim, as pessoas conseguem, por se conhecerem um pouco mais, se desafiarem mais também. Né? Então, quando tu fala assim realmente de uma startup, ou enfim, tu passa realmente assim no mesmo dia por diferentes processos e tu aguenta aquilo, né? Tu tem um jogo de cintura, tu tem
a capacidade de lidar com aquela frustração de resiliência que tu aprendeu a desenvolver e a reconhecer em ti. Porque se tu não tem aquilo, tu já não vai para uma coisa dessas. Tu sabe que tu vai para sofrer, então tu tem até a capacidade de escolha de não investir numa coisa assim que não vai te fazer bem, não vai te agregar. Então, acho que isso, assim, é um fator bem importante, que é essa, vamos dizer, a capacidade que as pessoas estão tendo agora, mais do que nunca, de buscar se conhecerem. Tá? Buscar quando eu falo tratamento, eu falo terapia, mas as pessoas buscam, sei lá, diferentes formas, né, mas elas acabam trabalhando o autoconhecimento, que favorece muito o que é processo de desenvolvimento. Eu te diria assim, tu sabe disso, tu é psicóloga também, não tem desenvolvimento se tu não te conhecer, tu não consegue te desenvolver como tu poderia se tu não te conhecer bem. Então, as empresas também estão passando por isso. As empresas precisam se conhecer, precisam saber o que elas têm realmente de condições, de potenciais, de capital humano, quem são essas pessoas que estão ali, né? Quem são essas pessoas que fazem parte dessa família. Não é meu filho direto, mas é meu genro, ou é o namorado sei lá, da minha filha, que tem ideias maravilhosas. Bom, claro, calculando, vamos dizer assim, o risco disso, poder fazer também esses aproveitamentos, vamos dizer assim, das diferentes visões que a gente acaba se deparando hoje. Né? Isso é muito rico. Ter essa abertura para quem pode agregar valor, né? A empresa é fundamental a gente poder ter essa liberdade, essa flexibilidade. Eu acho que essa palavra é importante, né, Ana, quando a gente fala de empresa, isso. Mas principalmente de empresa familiar, que vem muito enraizado questões culturais, né, questões de valores, enfim, de gerações, ter esse poder também de circular, de ter uma fluidez também em alguns momentos de escolhas. A flexibilidade, ela torna permeável o ambiente, né? E a gente sabe que isso é o que faz com que um ambiente se torne rico, se torne motivador, vamos dizer assim, né? Que as pessoas sintam a vontade de estar podendo participar disso ali. Em relação à empresa familiar, eu acredito que é um pouco do senso comum de ter do público perceber a empresa como uma empresa mais fechada, né? Mais concreta, com menos possibilidades de inovar, dessa flexibilidade que a gente conversou. Como é que você vê isso, assim, nesse momento hoje? Precisa também de um trabalho para que a empresa possa se reorganizar, ter uma conexão maior com o cliente, com o consumidor hoje, né? Enfim, como é que está se dando isso? Eu acho que existe hoje toda uma preocupação com a sua marca, né? Muito mais do que se tinha antes, assim, né? A marca, o que aquela empresa, né, agrega, o que ela leva. Eu acho que muitas vezes as pessoas nem sabem que aquela empresa é uma empresa familiar. Tá? Acham que aquela empresa é uma multinacional. Eu vou te dar um exemplo, a Nike. A Nike é uma empresa familiar. Se tu perguntar, familiar, não é uma multinacional? Bom, ela tem, evidentemente que ela tem capital aberto, mas ela é uma empresa familiar, ela está na segunda geração ainda. Então, se tu pensar o que é uma Nike, pô, a Nike, para mim, se tu perguntava, é tudo que para mim passa por inovação, por processos novos, por, né, sei lá, criatividade. Posso não gostar do produto, mas eu sei que a empresa tem necessariamente, assim, ela é uma marca que te transmite a ideia de crescimento, de prestígio, de progresso, vamos dizer assim, dentro daquilo que ela faz, né, de qualidade dentro daquilo que ela faz. Então, talvez assim, acho que as empresas estão se concentrando muito nesse processo da marca, a marca, né? Mais até do que a família por trás daquela marca. Porque para as pessoas, né, acho que isso acaba vendo assim, o que importa para as pessoas em geral não é saber que aquela empresa tem um dono, um fundador, então, para as pessoas importa cada vez mais o que eu tenho de, vamos dizer assim, de proveito em usar aquela marca, aquele produto, aquele serviço, né? Então, assim, acho que isso dilui um pouco, tanto que as pessoas muitas vezes nem sabem da quantidade de empresa familiar que tem no mundo, que tem no Brasil, né? Porque a gente realmente se detém muito a uma marca, assim, aquilo que ela está me oferecendo, né? Então, assim, acho que com isso se quebrou um pouco, talvez, essa ideia de que as empresas familiares, elas são muito mais rígidas, elas seguem, vamos dizer assim, passos, assim, muito bem delimitados. Eu acho que até ainda deve ter algumas empresas assim, tá? Eu acredito algumas empresas menores, pequenas empresas, né? Sei lá, microempresas, talvez tenham isso ainda como características, mas as grandes empresas nem conseguem mais funcionar assim, porque elas não sobrevivem. Elas não sobrevivem se continuar nesse processo.
Exato. E daí eu acho que também vai ao encontro do que tu trouxeste, né, Ana, em relação ao poder do significado, das pessoas estarem mais conectadas consigo mesmas, de se conhecerem mais, né, até para poder ingressar num projeto, num negócio, numa empresa, numa marca que faz sentido, né, que ela consiga também se conectar àquele propósito. E eu penso que isso proporciona também uma visão maior, mais apurada, da visão de negócio para com o cliente. Hoje em dia a gente fala muito, né, em experiência do usuário, e é muito importante tu ter essa conexão, tu te conhecer, para conseguir te conectar com a marca e com a empresa, para conseguir fazer essa ponte e se conectar com o consumidor. E acho que assim, sobretudo nesse período agora e daqui para frente, eu acho que isso vai ser assim essencial, né? Eu já vejo, por exemplo, assim, esse cuidado, vamos dizer, de conectar com a marca. Tu já percebe que muitas empresas já estão fazendo coisas bem específicas para ti. Te entregam, eu comprei esses tempos um cookie, né? Então veio escrito assim, olha, Ana, aproveite, espero que tu goste, faça, né, que sejam momentos deliciosos com isso. Então, assim, claro que é uma coisa simbólica, que veio escrito à mão, tá, no pacotinho, e veio um desenho, assim, dentro daquele... Então, assim, ó, é um jeito preliminar, inicial, mas é um jeito que aquela empresa pequena está conseguindo de buscar uma conexão, né? De mostrar que ela está ali, né? Que ela quer te atender bem, que ela quer que tu goste daquilo que ela te ofereceu, inclusive do jeito como tu recebeu, não só o teu produto, mas o jeito de entregar. Mas eu acho que agora, mais do que nunca, vai haver todo um cuidado, até para que as empresas consigam, a partir assim, eu acho que vai ser um ano muito criativo, Paula, assim. Esse ano agora vai ser de uma criatividade enorme das empresas, para que elas consigam fazer o seu produto, o seu negócio, o seu serviço realmente continuar, se manter. E para isso, não tem dúvida que o mais importante é essa conexão, né? Essa conexão vai ser fundamental, né, para que aconteça. E empresas familiares não vão fugir disso, não tenha dúvida. Foi um prazer conversar contigo e queria te agradecer de coração pela tua disponibilidade de estar aqui hoje. Vou te dizer assim, ó, que eu que te agradeço, né, assim, querer trocar confete, mas é muito gostoso poder falar disso, assim, poder a gente compartilhar a experiência, né, eu na minha carreira de professora, a vida inteira dando aula, sempre gostei de fazer isso, e poder falar diretamente daquilo que a gente está vivenciando, como trabalho, como experiência, assim, bater um papo, é muito legal. Eu te agradeço muito o convite, né, e de fazer parte desse espaço no teu projeto. Muito obrigada, viu?